Olá, boa noite, bem-vindos. Sim, no caso do nosso colega Santos que está aí a falar, pode ser eventualmente mesmo o fuso horário que esteja a causar esse constrangimento em relação aos webinars. Também a aceleração do hardware também pode fazer isso, sim, Ruben. Mas normalmente uma limpeza de cookies e de definições do browser e o reacerto do fuso horário normalmente resolve essa questão. Então hoje vamos falar aqui um bocadinho de cloud, vamos falar aqui um bocadinho de cloud computing e esta expressão nasce, digamos assim, sim, em termos do telemóvel provavelmente já dará porque vai estar com definições diferentes, é mesmo isso, tem que ver as suas definições. Se não conseguir, depois diga-me que mesmo pelo Skype ou coisa do género eu posso ajudá-lo, está bem? Como eu estava a dizer, a cloud computing começa a ganhar, a aparecer no vocabulário a nível mundial em 2008. E a partir daí, aquilo que são as ideias que criaram o conceito, as ideias conceptuais da cloud computing, vão, já existiam há mais tempo, mas foi daí que começaram realmente a aparecer em força e a expressão a aparecer com frequência no nosso vocabulário e no nosso dia a dia. A cloud computing acaba por ser uma proposta de utilização e essa proposta de utilização é podermos utilizar em qualquer lugar e independentemente das plataformas que usarmos, sejam elas as mais variadas aplicações através da internet, com a facilidade de as ter instaladas em diferentes computadores e podermos a elas aceder. Posso-vos dizer que, em termos pessoais, faço isso, por exemplo, com o Dropbox, faço isso com o Office 365 e o OneDrive e, e consigo trabalhar tranquilamente em vários computadores através da cloud. Cada vez é mais recorrente que assim seja e que possamos utilizar, digamos assim, a cloud ou a computação nas nuvens como uma disponibilização de serviços informáticos, sejam eles quais for, a partir da internet. O Office 365 é um excelente exemplo disto e permite-nos trabalhar e partilhar, inclusive fazer aquilo que se chama trabalhar um ficheiro, mas em comunidade, portanto, várias pessoas a trabalhar o mesmo ficheiro, sendo que para isso há sistemas específicos que se encarregam de executar o serviço como se esse serviço estivesse instalado localmente no nosso computador, no computador do utilizador, mas na realidade estes serviços estão localizados em data centers ou em servidores de grande capacidade, aquilo que nós chamamos o Big Data e que vão ter uma capacidade de armazenamento e de processamento gigantesca que permite alojar todas estas aplicações. Por exemplo, nós costumamos armazenar arquivos, ficheiros, dados e utilizá-los localmente, mas cada vez mais há também ferramentas como o Dropbox, como o OneDrive, como o Ubuntu Drive, etc., o Google Drive, que permitem alojar e guardar ficheiros nessa plataforma online, nessa plataforma de cloud. Normalmente, os dados acabam por ficar disponíveis em vários equipamentos e basta para isso fazer um login, seja onde for, para termos acesso a esses dados. Com a cloud computing, muitas aplicações e ficheiros e dados relacionados a estes não têm de estar instalados nem armazenados no computador próprio, no computador do utilizador, mas estão num servidor online disponível para esse para esse fim, perdão, e esse conteúdo acaba por ficar disponível
teoricamente nas nuvens, daí a expressão cloud, o que significa que está algures nas nuvens, no éter, na internet. Ao fornecedor deste serviço, normalmente cabem as tarefas. Boa noite, Diana. Cabem as tarefas, e Armindo e Daniel, bem-vindos. Cabem as tarefas que têm a ver com o desenvolvimento, com a implementação, a programação, também o armazenamento, a manutenção, atualização, backup, o crescimento ou escalonamento das aplicações e, muito mais importante que tudo isto, se calhar, a segurança ou a cibersegurança dos mesmos. O utilizador... funcionam, sim senhor, Maicon, funcionam. O utilizador não tem que se preocupar com nenhum desses aspectos, tem apenas de aceder e utilizar o serviço e poder tirar dele o maior falta-me a expressão, o maior proveito, é essa a expressão, o maior proveito possível. Como eu já falei atrás, o Office.com ou o Office 365 é um desses grandes exemplos. Temos versões online do Word, do Excel, do PowerPoint, do OneNote, do OneDrive, do Outlook, todas disponíveis. Também o Google Drive tem disponíveis versões das suas próprias aplicações e que estão disponíveis para serem trabalhadas no Google Docs. Portanto, tudo isso é gratuito e está online disponível para isso. Quais são as vantagens da Cloud Computing? Então, já falámos de uma, que é o acesso às aplicações a partir da internet. Não necessitam de estar instaladas nos computadores nem nos dispositivos locais, mas há mais vantagens. Mais vantagens que são, por exemplo, o armazenamento generoso ou até mesmo ilimitado de dados, desde que para isso tenhamos um pacote que assim seja. Deixam de ser necessários as pens, os cartões SD, os discos externos, etc., para guardar dados. As atualizações são da responsabilidade do fornecedor e são frequentes e regulares, e tudo o que sejam falhas vão ser atualizados pelo fornecedor sem qualquer preocupação por parte do utilizador. Há um controle de custos e de gastos também. Porquê? Porque muitas destas aplicações são gratuitas e quando nós vamos eventualmente pagar por eles porque queremos fazer um upgrade, só vamos mesmo pagar os recursos que vamos usar ou o tempo de utilização que vamos usar. Há também uma elevada disponibilidade, dependendo do fornecedor, obviamente, mas normalmente há uma elevada disponibilidade, nomeadamente por parte da Microsoft, da Google, da Dropbox, por aí fora. Outra vantagem, também já falei há pouco, o trabalho colaborativo, ou seja, nós podemos colaborar num só ficheiro, num só trabalho, trabalhando com várias pessoas em simultâneo. Isso é o trabalho colaborativo. Um exemplo, uma folha de Excel, ainda hoje fiz uma folha de Excel com algumas das faltas de material informático do departamento informático da minha escola e colaborámos, os três que fazemos parte do departamento, escrevemos as faltas que cada um entendia que existiam, ficou tudo guardado num só ficheiro e esse ficheiro foi enviado à direção para agora podermos fazer a compra do material. Isto é trabalho colaborativo. Comodidade. Porquê? Porque não precisamos de nos preocupar com a infraestrutura, nem com o hardware, nem com o backup, nem com a segurança, nem com a manutenção, nem com a compatibilidade de hardware e software, só temos que utilizar. E isto é cómodo, é a comodidade. Por último, a multiplataforma. Multiplataforma, ou seja, o utilizador pode aceder às aplicações independentemente do sistema operativo do equipamento. Pode ser um portátil, uma torre, um tablet, um telemóvel ou qualquer outro tipo de equipamento que possua capacidade de aceder à internet e vai funcionar então em multiplataforma. Isto leva-nos a um conceito que é o conceito SaaS. SaaS, S-A-A-S, que é o Software as a Service. Este conceito SaaS está ligado à Cloud Computing de forma muito estreita e, se nós traduzirmos para português,
significa software enquanto ou como serviço. É uma forma de trabalho em que o software é oferecido como serviço e não como produto. Assim, o utilizador não adquire licenças de instalação, não tem que adquirir computadores específicos, servidores, etc., para executar e normalmente paga uma mensalidade ou então até pode ter um serviço gratuito e esse serviço vai funcionar de forma plena e sem problemas de maior. Eu vou só aqui abrir uma página aqui no meu browser. Ora, aí está. Aqui o meu Opera hoje tem estado um bocadinho lento, não sei o que é que se passa com ele, mas está um bocadinho lento. Deixem-me só... está a fazer uma atualização. Como eu estava a dizer, então, multiplataforma. Já agora já consegui, o Opera já reagiu. Ora, cá está um dos serviços. O outro vou também abrir. Eu estou a abrir vários serviços que não vos estou a mostrar, mas já vou pôr aqui no ecrã. O stream está a parar, está. É aqui o YouTube que está... Aqui o YouTube fez-nos uma partida, mas eu penso que neste momento já está resolvido. Está muito lento, mas é do próprio YouTube, porque eu estou a fazer upload a 200 megas. Penso que já está melhor. Sim, já mudei aqui algumas configurações, eu penso que já melhorou. Deixem-me só aqui ver. Aqui temos uma plataforma que é o Google Drive. O Google Drive permite-me trabalhar com várias aplicações também. Google Docs, Google Sheets, Google Slides e formulários. E há mais aplicações aqui que estão disponíveis para trabalhar. Este é um exemplo
de uma plataforma, é mesmo do YouTube, porque eu estou a 200 megas de upload. Por isso, não é, Carlos. É mesmo o YouTube. Eu estive aqui a ver o streaming do YouTube. Está a falhar aqui ligeiramente. Deve estar muita gente a fazer streaming em simultâneo. Eu penso que já deve estar bom agora. Vejam agora, só favor. Ok. Foi mesmo o YouTube que entrou aqui em briga, passa a expressão, com o OBS. Às vezes acontece, a codificação pode parar aqui um bocadinho a questão. Então, como eu estava a dizer, o SaaS, que é o Software as Service, acaba por trazer esta novidade de nós podermos usar, sim, agora já está, de nós podermos usar o nosso software como um serviço, em vez de usarmos o nosso software como um produto. E isto é aplicável em todas aquelas plataformas que eu já referi. Além disso, existe também o PaaS, que é o Platform as a Service, que é uma plataforma enquanto serviço, ou seja, em vez de termos um software como um serviço, temos uma plataforma, e essa plataforma acaba por ser uma solução de recursos para desenvolvimento, teste, implementação, execução, etc., programação e por aí fora. Pode ser uma plataforma de serviços. E também o DaaS, que é o Database as a Service, que é bases de dados como um serviço, também permite trabalharmos bases de dados sem ter necessidade de termos um servidor de base de dados ou um software instalado no nosso computador. O IaaS, que é o Infrastructure as a Service, infraestrutura como serviço, que o foco deste é viabilizar a implementação do nosso próprio serviço de cloud, ou seja, nós próprios podemos criar servidores, armazenamento enquanto data center, bases de dados, máquinas virtuais, recursos de telecomunicações, etc. Eu acho que o YouTube já está outra vez. Agora parou durante uns segundos. Vocês não se aperceberam porque eu reiniciei logo muito rapidamente o OBS e vocês estão com um pequenino delay. Mas vamos seguir, sim senhor. Como eu estava a dizer, o IaaS, Infrastructure as a Service, acaba por nos permitir a nós próprios criar servidores que... É, exatamente. Vocês estão com um bocadinho de delay, Luís, mas vão... Foi, eu reiniciei logo assim que me apercebi que ele ia parar, reiniciei logo e já está, já está a funcionar. Nós podemos criar então as nossas próprias máquinas virtuais, os nossos recursos de telecomunicações, os nossos routers virtuais, etc., no IaaS,
e depois no TaaS, que é o Testing as a Service, vai-nos disponibilizar ambientes apropriados para fazer testes e para fazer a implementação de simuladores e testar. Exemplos: Gmail, Yahoo Mail, Dropbox, OneDrive, Flickr, YouTube, são tudo serviços de cloud computing que estão a funcionar na nuvem. O Amazon Web Service, ou AWS, também é um serviço que funciona de cloud computing. A Netflix também funciona com o streaming em cima do cloud computing. O Evernote, que é um serviço de cloud computing para criação e armazenamento de notas, que funciona como uma gigantesca base de dados. O Creative Cloud da Adobe, que disponibiliza as ferramentas para designers, ilustradores, etc. Ferramentas como o Illustrator, o Premiere, o Photoshop, etc. E o Private Cloud. O Private Cloud, que é aquilo que nós podemos também ter, da mesma maneira que temos a nuvem pública, que é aquilo que nós falámos. A diferença aqui está nos bastidores, os equipamentos, os sistemas que são utilizados e que ficam dentro da infraestrutura da própria organização, ou seja, uma private cloud está dentro da própria organização. A empresa vai construir a sua nuvem particular e vai mantê-la dentro dos seus domínios, e o conceito acaba por ir mais além do que a Public Cloud, que é aquela que nós falámos até agora. A Public Cloud é o modelo mais conhecido, é onde assentam todos os serviços e recursos de que falei até agora, e normalmente os recursos são contratados ou geridos através das plataformas online, e é isso que define o modelo público. Depois há o Hybrid Cloud, a nuvem híbrida, que permite ter operações públicas e operações privadas. É o melhor dos dois mundos, digamos assim, e a implementação de uma nuvem híbrida pode ser feita numa empresa e, ao mesmo tempo, essa empresa também contratar serviços de nuvem pública e continuar a utilizar serviços de nuvem pública como aqueles que mencionei atrás. Também, quando há grandes volumes de dados a serem transferidos para recursos públicos, esta nuvem híbrida pode não ser viável, portanto, temos de ter alguma atenção. Outro tipo de cloud e de nuvem muito utilizado é o cloud gaming. O cloud gaming normalmente chama-se Game as a Service, o GaaS, e é uma modalidade que permite cada vez mais jogar online sem necessidade de instalar nada, nem na consola, nem no computador. E isto é o modelo que as grandes software houses de gaming, como a Xbox, a Nintendo, a PlayStation, etc., estão a disponibilizar cada vez mais. Normalmente, através de um servidor remoto, a pessoa joga e não tem de instalar nem de comprar nada, compra ao fim e ao cabo um utilizador e uma password, e tem streaming de jogos em vez de streaming de vídeo. Os serviços já existem, o xCloud da Microsoft, o NVIDIA GeForce Now, o Google Stadia, tudo isso são serviços de cloud gaming que estão disponíveis. Cuidados a ter quando estamos em cloud computing. Há uma quantidade muito grande de serviços de cloud computing. No meio corporativo acaba por haver opções que vão dar solução para pequenas empresas e depois para médias e para grandes também. A grande vantagem do cloud computing é que nós evitamos desperdício de recursos, porque podemos apenas adquirir os recursos de que temos necessidade. O PlayStation Now, sim senhor, também, Ruben. Então, imagine que nós estamos a utilizar muitos serviços, mas a determinada altura percebemos que não precisamos de alguns deles, desativamos, deixamos de pagar por eles e mantemos apenas os que necessitamos. Há aqui uma gestão contra o desperdício, digamos assim.
Sobre cloud computing, só deixar-vos aqui alguns nomes. Em termos históricos, há alguns nomes importantes, como John McCarthy, que morreu em outubro de 2011, foi um dos principais pesquisadores e desenvolvedores de inteligência artificial. Ele criou uma linguagem chamada Lisp, e essa também é um dos grandes gurus da cloud computing, da computação em time sharing, se quisermos assim dizer. Também, à mesma altura, o físico Joseph Carl Robnet, Leak Leader, entrou, também fazia parte da ARPA, da Advanced Research Projects Agency, e vai também utilizar alguns conceitos que mais tarde vêm a dar origem à internet também e à cloud computing. E estes dois nomes, John McCartney e J.C.R. Leaker, acabam por ser dois gurus, dois dos pais da evolução da cloud computing, e que foram absolutamente imprescindíveis nesse desenvolvimento e nesses primeiros conceitos que depois deram origem à cloud computing. Porquê é que se chama nuvem? Porque ao consultar qualquer tipo de livro ou manual que fale de telecomunicações, de redes, normalmente usam os técnicos, os engenheiros usam desenhos de nuvens para fins de abstração, ou seja, uma nuvem é algo que é abstrato em conceito de telecomunicações e de redes. Então acaba por ser uma nuvem é uma ilustração abstrata que ilustra o quê? Ilustra uma rede cujo tipo de estrutura não tem de ser conhecido naquele momento e não deixa de funcionar. Normalmente, por causa dessa representação e por causa da abstração e por causa de estar no éter, digamos assim, a computação chamou-se cloud, chamou-se nuvem e ficou também nesse grau de abstração como representação da própria internet. Para concluir, não podemos dizer que há uma definição de cloud computing 100% precisa, porque há aqui derivas nestes conceitos. As ideias por trás do conceito de cloud computing ainda são novas, portanto, apesar de terem alguns anos, ainda são novas, e há sempre opiniões e há sempre divergência, porque também estão sempre a ser afinadas essas ideias e esses conceitos. As premissas básicas foram aquelas que eu expliquei no webinar, passa as pausas do nosso YouTube, e o cloud computing não é uma solução mágica, digamos assim, mas em termos de disponibilidade, escalabilidade, segurança, custos, conveniência, é importante e permite melhorar o nosso relacionamento com os dados, essencialmente. A cloud computing acaba por ser um caminho sem volta, cada vez mais estamos a caminhar nesse sentido. Há uma ampliação constante dos serviços de acesso à internet, o advento da mobilidade com os tablets, os smartwatches, os smartphones, até os smart eletrodomésticos, se quisermos dizer assim, abrem espaço cada vez maior para aplicações de cloud computing. Até passa publicidade, as bimbis já funcionam na cloud, há aspiradores que já funcionam na cloud, há frigoríficos que já funcionam na cloud. Portanto, a chegada da internet das coisas e do 5G vai ainda multiplicar e fazer crescer muito mais as clouds e a cloud computing, e esse vai ser o paradigma e vai ser o futuro. A internet das coisas, a Internet of Things, como diz o Ruben, que também já fiz um webinar aqui sobre isso, a inteligência artificial também, tudo isso vai ajudar a desenvolver este conceito, e a cloud vai ter um papel central, um papel fundamental nesse desenvolvimento.
Espero que tenham gostado, apesar das pausas do nosso YouTube. Eu vou pedir à multimédia para, quando editarem o vídeo, cortarem essas pausas. Foi mais um webinar hoje sobre Cloud Computing. Espero que tenham aprendido, que tenham gostado, que tenha sido claro para vocês, e estou ao vosso inteiro dispor, como sempre, para esclarecer qualquer dúvida. O OBS é o programa que eu uso para fazer o streaming, para transmitir para o YouTube, Diana. É um programa de streaming de vídeo que é gratuito e é muito levezinho para fazer a transmissão para o YouTube. Obrigado, Maicon. Obrigado. Um grande abraço, até quinta-feira, esta semana sem feriado, não é? Portanto, até quinta, cá estaremos para mais um webinar e espero que estejam cá mais uma vez, como sempre. Um forte abraço, muito obrigado, bom trabalho, bom descanso, se assim for também o caso, e muita saúde. Até quinta-feira.